Fala, investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Daronco, analista CIPI da Suno Research, e hoje eu vou trazer para vocês a análise da Magalu, tá? Eu acho que todos vocês já devem conhecer a Magalu, ela é uma das empresas mais conhecidas da Bolsa, mais famosas da Bolsa, e hoje a gente vai dar uma olhadinha nela e conhecer um pouco da história, olhar um pouco dos indicadores, entender como que a empresa funciona, tá? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu vou postar vídeos semanalmente para trazer análises, trazer um pouco da história de algumas empresas. Talvez você conheça a empresa, talvez você ainda não conheça. Então, se inscreve no canal para não perder nada. Segundo ponto que eu peço para vocês, curtam o vídeo. Compartilhe esse vídeo, vocês ajudam bastante o canal a crescer e esse conteúdo a chegar para mais pessoas. E por fim, deixa nos comentários se tiver alguma empresa que vocês querem que eu analise, que eu traga essa análise. Eu acho que pode agregar bastante para vocês. Se tiver feedbacks também, todos são bem-vindos, tá? E aí, sobre a Magalu. O que é a Magalu, o que ela faz, para quem ainda não conhece? Basicamente, a Magalu ela atua no comércio varejista, tanto por meio de lojas físicas, quanto por meio de lojas virtuais, e aí linkada ao e-commerce, tá? Então, além disso, além dessa questão do varejo, ela também oferece serviços financeiros complementares ao segmento. Então, eu estou falando aí de serviços de crédito ao consumidor, seguros, consórcios, entre outros. Então, basicamente, essa é a frente de atuação da Magalu, e aí é uma empresa gigantesca, né? Tem mais de 1.100 lojas físicas espalhadas por 18 estados no Brasil, além de 17 centros de distribuição. E a história da Magalu é muito interessante, porque ela começa lá em 1957, lá em Franca, no interior de São Paulo, quando a Luísa Trajano, não é, que está hoje no comando, é a famosa Luísa Trajano, ela e seu marido eles começaram a vender televisões, são os primeiros a vender televisões, e aí começaram a crescer. Em 1991, a Luísa Helena Trajano, que é hoje a que está no comando da companhia, que também ela é a sobrinha da fundadora, ela assumiu a liderança da organização e começou a crescer exponencialmente a companhia, e aí em 2011 ela fez seu IPO. Depois desse IPO, o Brasil ele passou por momentos bastante delicados, então a gente teve a crise pós-commodity, teve a crise política em 2014, 2015, e aí durante 2015 a companhia ela começou a se reinventar. Então teve um projeto de transformação que durou aí 5 anos, até 2020 mais ou menos, que o principal foco da companhia era mudar da loja física para o e-commerce. E aí eu nem preciso falar para vocês o sucesso que foi, né? Eu acho que a cotação fala mais que tudo. Nesses últimos 5 anos a cotação multiplicou por diversas vezes, e isso é muito consequência desse projeto projeto estratégico de modificação de foco, né? Focar mais no e-commerce e menos nas lojas físicas. Então, basicamente, uma coisa que a gente sempre tem que olhar numa empresa onde é que estão as ações dessa companhia. Então, estão na mão de quem? Quando a gente fala em Magalu, 58% das ações estão na mão dos controladores, enquanto 41% está em free float, ou seja, circulação livre, e o restante está em tesouraria. Um ponto bem interessante que eu acho da história do Magalu, uma história recente, foi quando Frederico Trajano, que ele é o filho da Luísa, ele assumiu o cargo de CEO da companhia lá em 2016. O Brasil estava passando por uma recessão muito forte, tá? Como eu tinha comentado, a Magalu ela sofreu uma transformação a partir de 2015. Em 2016, o Frederico ele pegou o cargo de CEO e transformou a companhia totalmente. Ele olhou como os modelos nos Estados Unidos funcionavam, em outros lugares do mundo, e aí apresentou uma transformação digital com que fez que a Magalu atingisse outros patamares, focando em principais 5 pilares. O primeiro pilar essencial é a questão da inclusão digital, multicanalidade, o pessoal chama de omnichannel, transformação na loja física em uma loja mais eficiente, mais rápida. O marketplace dela também foi criado, então se cria um marketplace onde várias pessoas podem vender vários produtos. E por fim, uma questão de cultura digital, uma ideia nova que estava sendo inserida aqui no mercado brasileiro, que ainda não era muito popular, mas que eles já buscavam bastante. E aí eu trago uma fala do Jeff Bezos. O Jeff Bezos é o CEO da Amazon, né?
Ele fala que os 3 pilares do varejo são o preço de venda, ele tem que ser baixo, a entrega ela tem que ser muito rápida e tem que haver uma grande variabilidade de produtos. Então, acho que a Magalu ela focou nesses 3 e deu muito certo, né? Então, foi glórias para o CEO, glórias para o conselho de direcionar a companhia para uma estratégia certa. E aí, por fim, antes da gente olhar os indicadores dela, eu traria aí 3 riscos que o investidor de Magalu ele tem que ficar atento, tá? Primeiro é risco referente à competição do setor, é um setor muito competitivo. O segundo é que o setor de varejo está muito ligado ao macroeconômico, então a emprego, renda, então tem os riscos macroeconômicos. E por fim, tem a questão da dinâmica do setor varejista, que tem momentos de expansão, tem momentos de contração, tem que ver como é que o setor de varejo ele vai se comportar nos próximos anos, tá? Então acho que são esses os 3 principais riscos que o indicador de Magalu ele tem que ter na cabeça dele. Então vamos dar uma olhadinha nos indicadores da companhia, tá? Então o Magalu, o ticker dela é MGLU3, Magazine Luiza. Como eu falei, se vocês forem pegar os últimos 5 anos, a cotação ela explodiu, muito em reflexo de todo o processo que foi feito de transformação digital da companhia. E aí o primeiro grupo de indicadores que eu recomendo vocês olharem é indicadores de valuation, porque preço é o que você paga, valor que você leva, né? Então, quando a gente olha indicadores de valuation, a gente tem uma noção de qual que é o valor que a gente está levando em relação ao preço que a gente está pagando. Dividend yield. Ela é uma empresa que tem crescido muito e por conta disso ela não tem pago bons dividendos, tá? E aí, por conta disso, ela reinveste parte do seu lucro e por conta disso, o dividend yield dela é muito baixo. Então, pessoas que buscam dividendos, talvez ela não seja a mais adequada atualmente. O segundo indicador que a gente vai olhar vai ser o PL, tá? E aí o que o PL nos indica? O PL basicamente ele nos fala quantos anos iria demorar para a empresa se pagar baseado no lucro dos últimos 12 meses. Então, um PL de 10 vezes significa que em 10 anos, se a companhia continuasse gerando esse lucro, ele iria se pagar. Então, o PL que a Magalu tem hoje é um PL bastante alto, tá? É um PL de 224 vezes, significa que demoraria 224 anos se a companhia ela continuar gerando lucro dos últimos 12 meses para se pagar. Por que é um PL tão alto, né? Eu acho que tem um ponto interessante de ser falado, é que quando a gente olha para o futuro, a gente tem que levar em consideração o crescimento da companhia. E aí, um PL projetado de 224, um PL atual de 224, a gente está esperando um forte crescimento da companhia para os próximos anos. Ele pode se concretizar ou não, vai depender muito da gestão e de todos esses riscos que eu tinha comentado anteriormente, tá? E aí, quando eu olho historicamente, eu vejo que a média do PL da companhia é 45, ou seja, hoje em dia ela está sendo negociada a quase 4 vezes o PL médio, que pode ser um indicador que a companhia está cara, tá? Outro indicador bastante utilizado para fazer essa análise de preço, de valuation, é o P sobre VPA, que é o preço sobre valor patrimonial, e aí significa basicamente que ela está sendo negociada 17 vezes o seu valor patrimonial. Quando a gente olha historicamente, a gente vê que a média é 8, então ela está sendo negociada quase mais do que 2 vezes a média, então também é indicativo que a empresa ela pode estar um pouquinho cara, tá? Quando a gente está falando de varejo, um ponto interessante de se olhar são as margens. Por quê? No varejo a margem ela é muito pequena, porque tem vários pontos da cadeia, então tu compra o produto de alguém, esse alguém já ficou com uma margem, tu tem que pagar teus funcionários, o transporte, logística, então a margem ela vai ficando cada vez mais espremida. Então é muito bom a gente sempre olhar para as margens. Quando a gente olha a margem bruta, a gente vê essa margem bruta caindo nos últimos anos, de 2008 ali, quando a gente tinha uma margem bruta de 39% quase para 25%. Tem que entender o que está acontecendo com essa margem bruta, por que ela está caindo, tá? Outro ponto, além da margem bruta caindo, a gente tem que dar uma olhadinha na margem líquida. A margem líquida da companhia ela se comportou de uma forma diferente. Então, quanto a margem bruta caiu, possivelmente muito por conta de concorrência e coisas assim, a margem líquida está subindo. E aí você me pergunta, pô, João, que estranho, uma margem está caindo, outra está subindo, o que está acontecendo? Esse é um bom indicativo. Quando a gente tem uma margem caindo, a margem bruta caindo e a margem líquida subindo, significa que a companhia está conseguindo ganhar eficiência ou diluir alguns custos. Então,
A Magalu, possivelmente, ela está aumentando o seu volume, e aí está aumentando o volume, ela consegue diluir custos fixos, então gestão, vendas, questões administrativas, ela consegue diluir parte desses custos e por conta disso a margem líquida dela está caindo, então ponto positivo para a Magalu, tá? E aí por fim a gente tem que olhar a rentabilidade, porque rentabilidade significa quanto esse negócio está gerando de dinheiro. Quando a gente olha o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, a gente vê que ela tem um ROI aí de 8%, bastante flutuável, está flutuando bastante nos últimos anos, mas está positivo, significa que a empresa está conseguindo gerar dinheiro com o seu capital, ponto bastante positivo para a Magalu, tá? E aí, por fim, só para finalizar essa primeira parte aqui de indicadores, sempre olhar endividamento, porque empresas endividadas podem quebrar, e aí empresas que quebram não são bom negócio, né? Eu acho que eu não preciso nem falar sobre isso. Mas, como a gente pode ver nos indicadores de endividamento, a Magalu está bem tranquila no seu endividamento, possivelmente ela tenha muito caixa, a dívida líquida seja bem baixa, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ela tem uma dívida bruta de 1,6, 1,7 bilhão, um caixa de 1,3, 1,4 bilhão, e aí ela tem uma dívida líquida bem baixa, então questão do endividamento está bem tranquila. E aí, como eu tinha comentado antes, vamos dar uma olhadinha na DRE simplificada. Ela estava com problemas lá em 2014, 2015, sofreu na crise, e aí em 2016, com a troca do CEO, começou uma reestruturação, e aí após essa reestruturação a gente vê um forte crescimento na receita, expressivo crescimento na receita. 2020 foi um ano muito bom para a companhia, porque o e-commerce cresceu muito, e aí ela, como um dos principais players de e-commerce, aproveitou essa onda, né? Existem algumas estimativas que o e-commerce vai crescer 5 vezes nos próximos 5 anos. Então, perspectivas boas para a Magalu, acho que eu não preciso nem dizer. E aí, o lucro, ele acompanhou, ele ia ter um lucro pequeno ainda, muito porque a margem é pequena, mas como eu falei anteriormente, a margem tem crescido, e aí possivelmente se ela continuar aumentando essa receita, continuar aumentando o seu volume de vendas, possivelmente ela vai conseguir aumentar essa margem, aumentar esse lucro e alavancar seus resultados, tá bem? Então, seria isso que eu gostaria de falar sobre o Magalu. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, deixa um like e deixa nos comentários o que você achou da empresa, se você já conhecia, se você é investidor ou não é, qual a sua tese de investimento, deixa lá que eu vou dar uma olhadinha, vou ler e vou ver quais são os mais interessantes, tá bem? Forte abraço a todos e até a próxima.